Bom, nós estamos numa série de mensagens encontrando Deus nos momentos mais difíceis da nossa vida. E no dia de hoje nós vamos falar sobre quando a esperança se perde. E o livro que a Carol leu nessa tarde é Lamentações, do capítulo 3, do verso 18 ao 26. Certo? É um texto também bem conhecido nosso. Nós ouvimos sempre falar que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos e as suas misericórdias não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. É um texto bem conhecido nosso, um livro que acredita ser escrito por Jeremias. E nós vamos meditar um pouco nessa tarde sobre esse texto. Quando a esperança se perde. E eu queria iniciar com uma pequena introdução para você nessa tarde e lembrar de dois discípulos que estavam a caminho de Emaús. A distância não era longa, era cerca de 11 quilômetros mais ou menos de Jerusalém, mas o coração deles estava pesado. Eles tinham ouvido já que o túmulo estava vazio. As mulheres tinham visto isso, tinham falado que Jesus não estava mais lá, mas estava difícil desses dois homens acreditarem nessa história. Eles caminhavam tristes, confusos, falando sobre tudo o que tinha acontecido e sem perceber que o próprio Cristo estava andando do lado deles. Jesus então começou a explicar as Escrituras, mostrando como tudo apontava para ele desde Moisés até os profetas. E à medida que Jesus falava, o coração desses dois discípulos começava a arder. E ao partir o pão, os olhos desses discípulos se abriram e a esperança ressuscitou. Muitos séculos depois, Dietrich Bonhoeffer viveu algo semelhante no meio da escuridão da Segunda Guerra Mundial. Preso por causa da sua fé e resistência a esse regime nazista, ele escreveu cartas cheias de esperança. Não porque via a luz ao redor dele, mas porque via Jesus no meio da escuridão. Em uma de suas últimas anotações, pouco antes de ser executado, disse aos amigos: "Este é o fim, mas para mim é o início da vida." Mesmo diante da morte, Bonhoeffer acreditava que a fidelidade de Deus permanecia e que a vida não acaba quando o mundo diz que acabou. E é exatamente isso que encontramos também em Lamentações 3. Jeremias vive em ruínas. O templo está destruído, o povo está exilado, a esperança está perdida, mas ali no ponto mais baixo ele se lembra que as misericórdias do Senhor não são a causa de não sermos consumidos. E elas se renovam a cada manhã. E grande é a tua fidelidade. Então, assim como esses discípulos que estavam a caminho de Emaús, como Bonhoeffer que estava no cárcere, Jeremias aprende que quando a esperança se perde, nós devemos lembrar de quem Deus é e confiar somente nele. Essa é a proposição central do texto. Quando a esperança se perde, nós devemos lembrar quem ele é, quem Deus é e confiar somente nele. O texto que foi lido nessa tarde está dividido em 3 partes. Do versículo 18 ao 20, quando a esperança se perde. Do versículo 21 ao 23, lembrar de quem Deus é. E do versículo 24 ao 26, confiar nele somente. Então, Jeremias caminhava num cenário de ruínas. O livro de Lamentações foi escrito logo após a queda de Jerusalém em 586 a.C. O templo havia sido destruído. O povo foi levado cativo para a Babilônia. E o que antes era símbolo da presença de Deus, a cidade que era chamada de alegria de toda a terra, agora chorava sozinha. Tudo parecia perdido. E Jeremias, conhecido como o profeta chorão, não escreve aqui como um observador distante,
ele fazia parte desse sofrimento. Ele estava no meio do sofrimento, sentindo o peso da disciplina divina e o silêncio de Deus. E o que ele faz diante disso? Ele lamenta. E esse lamento é um lamento santo, que nasce de um coração que ainda tem uma pontinha ainda de crença nesse Deus. E o capítulo 3 é o ponto mais profundo desse livro, que na verdade são 5 poemas. E esse o capítulo 3 é o ponto mais profundo e ao mesmo tempo o ponto mais luminoso de todo o livro. Aqui nós vamos ver o profeta olhar para o abismo, reconhecer a sua dor, mas também reencontrar a esperança. E é aí que começamos hoje com a primeira parte da mensagem. Quando a esperança se perde. Eu queria ler de novo com vocês. Verso 18. Então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. A minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Eu avancei aqui no 21, perdão. Vamos lá. O texto aqui está nos revelando um realismo emocional de Jeremias. Ele não tenta aqui disfarçar o desespero, ele não tenta também nos dar uma resposta rápida e religiosa para esse sofrimento de Jeremias. Ele não esconde em nenhum momento, ele está abrindo o coração, o profeta está abrindo o coração para expressar a sua dor, o seu lado emocional. E no versículo 18 nós conseguimos ver o ponto mais baixo da sua alma. Um momento em que ele reconhece que chegou ao fim. A vida parece ter perdido o sentido. Ele está sem vitalidade espiritual. Não é apenas tristeza, é a sensação que Deus o abandonou definitivamente. Essa é a sensação, esse é o coração de Jeremias. Quando Jeremias diz que já pereceu a minha glória, ele está falando aqui também de forma irônica. A palavra glória aqui pode ser traduzida como força, vigor ou constância. É como se dissesse aquilo que me sustenta. A minha fé, a minha honra e o meu ânimo se acabaram. Desapareceu. O profeta está sentindo que aquilo, a esperança, que aquilo que o ligava com Deus, estava se rompendo, estava se acabando. E ele afirma isso no final do verso 18, quando ele diz que a sua esperança no Senhor também pereceu. No versículo 19, acompanhe comigo no texto, no versículo 19, ele ainda se lembra da dor, mas agora ele está clamando a Deus, ele está falando, lembra-te da minha aflição e do meu pranto. Esse pedido aqui não é um gesto de autopiedade dele, mas um clamor por justiça restauradora. Ele deseja que Deus veja realmente o sofrimento dele. Ele está falando, Senhor, lembra-te da minha dor, lembra-te do meu sofrimento, do meu pranto. A palavra aflição aqui expressa essa ideia de estar prostrado sob um peso, tanto moral quanto físico. E o termo pranto indica uma condição de alguém que está errante, sem lar, sem estabilidade. É isso que Jeremias está falando, como se estivesse exilado, sem pátria, sem casa. Tudo estava em ruína, tudo estava em cinzas. Depois Jeremias menciona o absinto e o veneno, imagens sensoriais. O absinto, uma erva amarga, ruim de se ingerir. E o outro, um veneno, algo tóxico e mortal. E essas palavras aqui trazem esse sabor da amargura. Ele estava sentindo o gosto da amargura e do juízo de Deus sobre o povo.
No versículo 20, ele reconhece que a alma dele continuamente o recorda dessas coisas. E se abate dentro de mim. A lembrança é constante. A dor está presente em cada pensamento de Jeremias. Porque a mente dele está fixa no sofrimento e isso o domina completamente. Há um peso emocional que o cerca e que o oprime. Um retrato claro de uma depressão profunda do profeta Jeremias. O corpo está curvado, o espírito está abatido e o coração está cansado de esperar. Essa é a situação. Esse é o diagnóstico desse profeta. Agora eu pergunto para mim e para você, quantos de nós passamos por momentos como esse, que vemos a esperança desaparecer? Talvez não no mesmo grau de Jeremias, ou talvez no mesmo grau de Jeremias. Ou talvez nesse momento, alguns de nós aqui estejam passando por esse tempo de sofrimento e de aflição e de falta de esperança. As notícias não ajudam, as perdas se acumulam e o coração vai ficando cansado. E diante disso nós somos facilmente tentados a pensar que nós não podemos lamentar, que nós não podemos chorar, que nós não podemos falar das nossas fraquezas. Facilmente nós somos tentados, nós precisamos nos colocar numa posição de homens e mulheres fortes, que não vamos nos abalar pelos problemas que estão acontecendo à nossa volta. Talvez isso venha mexer comigo e contigo e falar, olha, você não pode se lamentar. Olhando para um meio mais cristão, você é crente, você não pode se lamentar. Você não pode reclamar da dor e do sofrimento. E o que nós estamos vendo aqui, o texto nos mostra que o lamento tem um lugar na vida do profeta Jeremias e o lamento também tem um lugar na minha e na tua vida. E Jeremias está nos ensinando que o lamento não é falta de fé, mas é uma expressão sincera da nossa fé. Então pode lamentar. Se era isso que estava faltando para a gente nessa tarde, o Senhor está dizendo, pode lamentar. E talvez tu esteja exatamente onde Jeremias esteve, cansado, desanimado, com a alma abatida, sem ver saída. Parece que a vida perdeu o brilho, que a fé ficou sem força e que Deus se calou. Mas esse texto nos ensina que até o desespero pode ser trazido diante do Senhor. Jeremias não escondeu a sua dor, ele apresentou a sua dor diante do Senhor. E assim também somos nós. Somos convidados a não sufocar o lamento, mas levá-lo para o lugar certo. E de forma prática e aplicando para a nossa vida aqui, é que geralmente nós não levamos o lamento para quem nós devemos levar. O lamento ele tem que ser levado aos pés do Senhor. A carta que Pedro escreve, segunda carta de Pedro, capítulo 5, verso 7, vai dizer que lancem sobre ele todas as vossas preocupações, todas as suas ansiedades, todas as suas dores, os seus sofrimentos, lance sobre ele. Nós podemos lamentar, mas nós temos um lugar aonde nós devemos lamentar. E esse lugar é aos pés do Senhor. Por isso, se hoje te sentes sem vigor, lembra-te, existe um lugar aonde tu pode reconquistar, resgatar as tuas forças. Esse lugar é aos pés do Senhor. O mesmo Deus que ouviu Jeremias no meio dessas ruínas, é o mesmo Deus que ouve você e eu
no meio das ruínas e das cinzas que nós vivemos no nosso dia a dia. Nós não estamos sozinhos. Existe um Deus que contempla todas as coisas e está presente para nos escutar. Amém? Mas é justamente no meio desse abatimento, quando Jeremias parece completamente sem forças, que algo começa a mudar dentro dele. Jeremias decide lembrar-se, não da dor, mas de quem Deus é. O cenário ainda é o mesmo, as ruínas ainda estão por todo lado, Jerusalém está numa devassidão, está devastada, perdida. Ainda é o mesmo, mas ele muda a sua mentalidade e agora ele decide lembrar quem Deus é. O ponto 2 é lembrar de quem Deus é. Vamos ler comigo? Verso 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Aqui nós temos um ponto de virada no texto. Um ponto de virada no livro de Lamentações. A partir desse momento, o verbo lembrar, que antes estava ligado à dor, agora ele está ligado à fé. Jeremias está falando, eu quero trazer à memória, eu quero lembrar daquilo que me traz esperança. Eu quero lembrar quem Deus é e o seu caráter. Eu não quero mais ficar afundado na minha dor e no meu sofrimento, mas eu quero saber, que eu quero lembrar de quem é o meu Deus. E ele muda o foco da lembrança, então ele sai da dor e vai para a fé, da ruína para o relacionamento. E o que parecia morto, agora a esperança. O símbolo da ligação com Deus volta a viver. No versículo 22, ele descreve então quem é esse Deus. Ele vai dizer que esse Deus é um Deus misericordioso. Lá ele está dizendo, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. A palavra que ele usa aqui no hebraico é hesed, um amor leal, constante, firme, comprometido com a aliança. Faz toda a diferença quando ele olha para o Senhor e ele vê, nossa, esse é o Deus. Hesed, misericordioso, um amor constante, firme, que não muda e não quebra a sua aliança. Jeremias percebe que é por causa também desse amor que ele não foi consumido e não foi aniquilado. Olha o que ele fala no texto. Porque a causa de não sermos consumidos. E ele vai dizer que as suas misericórdias, esse teu amor, não tem fim. Ele não se esgota. Não é igual, eu não quero contextualizar aqui, mas já aproveitando o momento, não é igual o meu e o teu amor, que se esgotam na primeira coisa negativa que alguém faz por nós. Ok? Ele está dizendo que o amor de Deus não tem fim. No versículo 23, ele afirma que elas se renovam a cada manhã. Uma imagem poderosa da graça contínua do nosso Deus, que nunca cessa e mais se renova dia após dia. Em seguida ele volta a falar sobre o caráter do Senhor. Grande é a tua fidelidade. Carrega aqui essa ideia de constância, firmeza e estabilidade. Deus é esse lugar seguro, imutável e fiel. Mesmo quando tudo à volta de Jeremias estava no chão, nas ruínas, ele lembra disso. E a lembrança da dor não desaparece, mas agora ela é iluminada pela lembrança de quem Deus é. Isso é maravilhoso. E é essa virada que vai reacender essa esperança no coração de Jeremias.
Eu diria que um dos grandes males do nosso tempo é a depressão. E fazendo algumas pesquisas aí, eu descobri que a Organização Mundial de Saúde diz que hoje a depressão é o problema de saúde mais prevalente na União Europeia, afetando mais de 50 milhões de pessoas. E as estatísticas mostram que 11% da população europeia passará por um episódio depressivo ao longo da vida e que essa é a segunda maior causa de incapacidade das pessoas. E em Portugal, a situação é alarmante, porque Portugal ocupa a 5ª posição entre os que têm mais casos, com cerca de 8% da população diagnosticada com essa perturbação chamada depressão, uma doença do nosso século, um mal do século. E há muitos fatores que podem desencadear uma depressão, genéticos, biológicos, emocionais, mas muitas vezes está ligado a eventos dolorosos da vida, como a morte de alguém, como desemprego, como divórcio, como doenças, maus tratos e tantas outras coisas. E quando nós olhamos para o texto, é perceptível ver que Jeremias está numa situação de depressão. Ele perdeu pessoas queridas que estavam ao seu lado, familiares talvez, perdeu amigos, perdeu sua casa, perdeu seus bens. E o profeta descreve esses sintomas que hoje nós associaríamos a um estado depressivo, de esgotamento, abatimento, sensação de abandono e perda total de esperança. Mas, por que eu estou trazendo isso? Porque esse é um mal presente no nosso tempo. Mas aconteceu uma intervenção aqui. Jeremias, ele decidiu lembrar de quem Deus é. Um Deus misericordioso, fiel e constante. E isso mudou toda a história de Jeremias. Os problemas não desapareceram. Os seus familiares não ressuscitaram. As suas coisas não foram restauradas naquele momento, mas fez toda a diferença quando ele olhou para Deus, quando ele volta os seus olhos para Deus e lembra que Deus é misericordioso, fiel e constante. E isso muda tudo. E o texto mostra que saber quem Deus é nos momentos de desesperança é o melhor caminho para continuar a viver, mesmo quando a dor permanece. É ali que nós encontramos Deus. Quando a depressão, a ansiedade ou o desânimo tentam dominar a minha e a tua mente, o texto nos ensina esse algo essencial. A esperança começa com a lembrança. Quando nós lembramos de quem Deus é. Não é negar a dor, mas é escolher lembrar quem Deus é. Mesmo quando a dor não vai nos abandonar. Jeremias ainda está entre as ruínas, mas ele está lembrando do caráter de Deus. E isso muda tudo na vida dele. Antes de mudar o exterior, o seu interior precisa ser mudado. E essa é a aplicação para mim e para você. De forma mais prática, meus irmãos, tem coisas que eu não posso fazer por você. E tem coisas que você não pode fazer por mim. Mas o que eu posso fazer por você é aquilo que eu estou fazendo nessa tarde. É aquilo que talvez algum irmão vai fazer por ti. Lembrar de quem é Deus. Lembrar que Deus é fiel, constante e misericordioso. E aí você vai ter que voltar os seus olhos para o Senhor. Se você estiver com os seus olhos focados no barulho do nosso dia, nas vozes que estão à nossa volta, você não vai conseguir lembrar quem é o nosso Deus. E essa é a virada de chave.
quando nós trazemos à nossa memória essas verdades que o nosso Deus é imutável, tudo muda. Nós viramos gigantes. Nós não desanimamos quando nós lembramos quem o nosso Deus é. Quando nós podemos refrescar muitas vezes a nossa memória, olhando para trás e vendo aquilo que o Senhor já fez na nossa vida. Quantos livramentos, quantas manhãs eu e você nos levantamos. Já parou para pensar sobre isso? É algo que é muito corriqueiro, né? Todos os dias nós fazemos a mesma coisa. Levantamos, vamos fazer a nossa higiene pessoal, vamos tomar o nosso café. Eu tenho buscado ter um hábito dentro da minha casa pela manhã, de todos os dias fazer uma lembrança na minha mente do que já aconteceu. E no momento devocional eu falo, Senhor, tantas coisas já aconteceram, mas eu já me levantei, eu já tomei café, eu já pude cantar louvores e agora eu estou sentado aqui para escutar a Tua palavra. Como o Senhor é maravilhoso. Porque eu lembro que existem várias doenças, vários problemas nesse mundo que podem nos impedir de nos levantarmos pela manhã, não é? Tem vários vírus espalhados por aí, várias doenças que podem nos manter numa cama. Mas as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Elas são a causa de não sermos consumidos. A nossa esperança, meus irmãos, então, ela não depende das circunstâncias, e nós já falamos muito disso aqui quando trabalhamos a carta de Filipenses. Mas ela depende do caráter de Deus, que continua sendo fiel, continua sendo constante, um amor leal. Vamos caminhando. Mas Jeremias não para apenas nas lembranças, ele não fica apenas preso ao passado, nem apenas na verdade de conhecer Deus. Agora Jeremias decide confiar. Depois de lembrar quem o Senhor é, ele volta a afirmar quem o Senhor é para si. E ele vai dizer uma expressão muito linda, que a minha porção é o Senhor. Diz a minha alma, portanto esperarei nele. Talvez algumas versões, a minha herança é o Senhor. A lembrança, ela reacendeu no coração dele. E agora essa esperança o conduz à confiança nesse Deus somente. Mesmo sem resposta, mesmo sem mudanças à sua volta, Jeremias escolhe descansar em Deus. Não no que ele sente, mas em quem Deus é. E o próximo passo disso é lembrar para confiar. E confiar nele somente. Verso 24. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele. Para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. O texto está claro para a gente e quer lembrar que quem é o Senhor reacende a confiança de Jeremias. Depois de dias de desespero, de alma abatida, ele agora declara com convicção que a minha porção é o Senhor. E esta aqui é uma confissão de confiança exclusiva no Senhor. Jeremias entende que Deus é tudo que lhe resta, é tudo que ele tem e tudo que o basta. Ele não precisa de mais nada. É só de Deus. É isso que ele está falando aqui. Essa esperança renasceu e agora ele escolhe esperar com paciência de forma ativa. No versículo 25, ele amplia a verdade e ele vai nos dizer que bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Jeremias aqui reconhece que a bondade de Deus se manifesta para aqueles que esperam nele.
E para aqueles que o buscam sinceramente. Ele está lembrando isso para nós. Bom é o Senhor para aqueles que esperam nele. E para aqueles que o buscam. Não é um esperar aqui de ficar parado. É de caminhar na direção desse Deus. É de buscá-lo. É de querer encontrá-lo. Encontrar com Ele todos os dias. Aqueles que esperam no Senhor serão alvos da sua bondade. E os que o buscam experimentarão a sua presença constante. Já no verso 26, ele completa o pensamento. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio pela salvação do Senhor. O silêncio aqui não está falando de passividade, mas uma rendição à soberania desse Deus. Quietinho, se renda à soberania desse Deus. A quietude de quem confia naquele que é o Criador dos céus e da terra. É isso que Jeremias está falando. E ele compreende que a salvação, o socorro e a redenção virão do Senhor. Não pela força do seu braço, mas virão da mão desse Deus recebe amor leal, imutável e fiel. Quando tudo à nossa volta, meu irmão, ruir, ir para o chão, desaparecer a nossa esperança, lembrar de quem Deus é, nos leva a sermos mais confiantes nele. E essa confiança renasce. E Deus deixa de ser uma ideia distante e agora ele volta a ser aquela rocha, aquele lugar seguro que eu e você tanto procuramos, que a nossa alma tanto anseia. E descobrimos que os melhores momentos do nosso dia são aqueles que nós o buscamos. Quando nós paramos em silêncio e reconhecemos que o Senhor é a minha porção, portanto eu esperarei nele. As aplicações desse texto são claras e diretas para mim e para você. Tenham o Senhor como a esperança de vocês. Ele é tudo o que realmente nós temos, é o único em quem podemos nos agarrar. Esperem nele, o texto está falando isso para mim e para ti nessa tarde. Mesmo quando nós não entendemos o tempo de Deus, mesmo quando nós entendemos as dores que nós estamos passando, o texto está nos falando, esperem no Senhor, confie, porque Ele tem o controle de todas as coisas. E Jeremias aprendeu que a esperança ela é sustentada por essa confiança e pelo silêncio. Por isso, ele aguardou com silêncio diante do Senhor, e a aplicação para nós hoje, o pedido para nós hoje é esse: aguardem com silêncio, cala-te um pouco. Mais uma vez, o barulho dos nossos dias, as notícias, as notificações, as coisas que nós escutamos, elas nos deixam surdos e nós não conseguimos escutar quem Deus é. De forma prática, para te aplicar no teu dia a dia, Deus deve ser o primeiro na tua vida. Antes de qualquer coisa, lembra-te que Ele é a tua porção, Ele é o teu sustento. Segundo, confia que Ele sabe tudo o que tu precisa. Ele vai suprir todas as tuas necessidades, e nós já falamos aqui. Ele não vai desamparar um filho seu. Não vai deixar você passar necessidades. E necessidades são aquilo que nós precisamos para sobreviver. Agora, desejos são outras coisas. Mas Ele não vai deixar tu passar por necessidades. Busca o Senhor com constância. E aqui é um ponto que nós precisamos lembrar. Em vez de nós nos levantarmos pela manhã e pegarmos o nosso telemóvel para ver como que estão as nossas redes sociais, como que estão as notícias, para ver se nós recebemos alguma mensagem de alguém, não faça isso. Pegue a palavra do Senhor, dobre o seu joelho, ore, entregue o seu dia no Senhor, para o Senhor. E aqui eu abro falando de uma experiência que eu tive essa semana.
Eu acordei às 6 horas da manhã. Eu estou num propósito de oração para acordar às 6 da manhã. E nesse dia eu acordei às 6 da manhã para orar e a primeira coisa que eu fiz não foi orar. Foi pegar o meu telemóvel e ver as minhas redes sociais. E quando eu fui ver as minhas redes sociais, eu vi uma notícia que me deixou frustrado, desanimado. Acabou com o meu dia. Eu já fiquei ansioso, eu já fiquei desesperado. Tá, mas não és pastor? Alguém deve estar perguntando isso, né? Mas eu sou carne igual você. Eu peguei e vi todas essas coisas e eu fiquei desesperado. Quando a Larissa acordou, ela já viu o meu semblante já. E aí eu já contei para ela e já falei, me arrependi porque eu fiz isso. Eu levei um tempo para me recuperar. Mas nesse tempo de silêncio, o Senhor falou comigo. Nesse tempo de silêncio, eu escutei a voz do Senhor falando comigo. E Ele falou bem pontual e foi bem audível. E eu entendi, Senhor, por que eu estou me preocupando com tantas coisas se é o Senhor que tem a direção para a minha vida? Se é o Senhor que cuida de cada detalhe, se é o Senhor que me trouxe para Portugal, se é o Senhor que me deu essas oportunidades, por que eu estou me preocupando com essas coisas que são bobas? Eu não estou confiando na mão do Senhor. E aí foi a virada. Eu comecei a lembrar quem Deus é. E aí eu comecei a escutar a voz do Senhor. E aí o meu coração foi descansando. E isso é o que acontece quase todos os dias na nossa vida. Nós abrimos o nosso telemóvel e nós vamos ver enxurradas de coisas. Não estou dizendo que nós não devemos ter isso, por favor. Não é isso que eu estou falando. É questão de prioridade. Quem deve ser o primeiro na nossa vida? Quem deve ser o primeiro quando nós nos levantarmos? Será que é ver o nosso saldo bancário? Será que é ver o que aconteceu com a Bolsa de Valores? Será que é ver o que aconteceu com as nossas redes sociais? Não. Primeiro de tudo, levanta a tua mão para o céu e fala, Senhor, obrigado porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. E elas não são a causa de nós sermos consumidos. Obrigado porque eu estou de pé, Senhor. Obrigado porque eu tenho comida na minha mesa para comer. Obrigado porque eu tenho os meus filhos todos com saúde e bem aqui do meu lado. São essas coisas. É isso que a palavra do Senhor está dizendo para a gente. Porque quando o Senhor é a tua porção, o teu coração vai encontrar paz, vai encontrar descanso no meio do caos. Conclusão, chegamos ao fim. E eu gostaria de concluir esse sermão olhando para Cristo em cada partezinha daquilo que nós falamos aqui de forma rápida. Quando nós olhamos para o verso 18 ao 20 e nós falamos de que quando a esperança se perde, aqui nós vamos ver esse homem de dores, de lamentações, Jeremias, que assume essa forma de homem de dores, né, que fala como esse justo sofredor, que experimenta a ira de Deus não por sua culpa, mas por causa do pecado do povo, e ele se identifica com Cristo aqui. Aqui nós podemos ver Cristo sendo identificado. E essa figura encontra esse cumprimento perfeito em Cristo. Lá em Isaías 53, do verso 4 ao 6, vai dizer que ele levou sobre si o peso da ira de Deus. Ele foi o homem que viu a aflição, mas a sombra é Jesus. O justo que foi moído pelas minhas e pelas tuas transgressões. E em Cristo, então, nós conseguimos ver o sofrimento de Jeremias ganhar sentido redentor. A dor que antes parecia o fim, tornou-se o início da salvação minha e tua. No ponto 2, quando nós falamos lembrar de quem é Deus, do verso 1 ao 23, nós vamos lembrar de Cristo e todo o seu momento de dor e sofrimento no Getsêmani e no Gólgota. A sensação de abandono, de silêncio de Deus, que nós vimos em Lamentações, foi aquilo que Cristo experienciou nesse momento de dor e de sofrimento. Mas Cristo lembrou-se do plano do Pai.
que não ia falhar. Ele lembrou da vontade do Pai e entregou-se confiante. Ele falou: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E foi ali no Gólgota que a fidelidade de Deus se revelou em sua plenitude. O amor excede. A fidelidade que Jeremias menciona, agora em Cristo ela ganha corpo e sangue. E as misericórdias que se renovam a cada manhã atingiram o seu alvo, porque era domingo de manhã e o túmulo estava vazio. A nossa esperança ressurgiu. Olha como isso reflete Cristo. As misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. E foi num domingo pela manhã que o túmulo estava vazio. E a nossa esperança reacendeu. Amém? Confiar somente nele e olhando para Cristo, nós vamos ver que a minha porção é o Senhor, portanto esperarei nele. E essa confiança exclusiva encontra esse eco perfeito em Cristo, que viveu cada dia totalmente dependente do Pai. Ele é a nossa porção eterna, o tesouro que não se perde, a herança dos que confiam em Deus. E quando Jeremias diz, bom é aguardar em silêncio pela salvação do Senhor, nós vemos Jesus, o exemplo supremo desse silêncio e confiante. Isaías 53:7 vai dizer que como ovelha muda perante os tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Na cruz, Cristo esperou em silêncio, até que o Pai cumprisse o seu propósito. E o seu silêncio abriu o caminho para a minha e para a tua voz na adoração da vitória. Foi no meio do silêncio, por causa do silêncio de Cristo naquela cruz, como uma ovelha muda, que eu e você podemos cantar o hino da nossa vitória. Em cada lamento de Jeremias há um eco da cruz. Em cada manhã de esperança há o brilho da ressurreição. Por isso, quando a esperança se perde, lembra-te quem é Deus e confia somente nele. Amém?